Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. O programa é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET, claro, para toda Nova Lima e também para a capital mineira. Além disso, os nossos programas sobem automaticamente e ficam arquivados em todas as nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Ao meu lado sempre a participação de Ederson Liro Betão, que é ativista da causa animal, servidor público municipal concursado e também bacharel em Direito. Também sempre presente com a gente, José Raimundo Leão Maluco, que é colunista do jornal Cultura e Comércio, nosso jornal parceiro aqui de Nova Lima, ao lado do jornal Banqueta, e também do programa Conexão Leão da TV Banqueta. Vamos já iniciar falando a respeito da matéria de capa do jornal Banqueta desta semana. Na verdade, é uma série de reportagens que nós iniciamos já na última semana, na última edição, onde a nossa ideia, começar por você, Betão, que tem uma ligação muito forte com essa questão negra, com o seu pai, que foi uma das grandes lideranças de Nova Lima do Congado. A ideia nossa é, tanto que o título da nossa série de reportagem é Escavando a Verdade. Porque Nova Lima ficou muito tempo, e eu não critico muito essa questão dos ingleses, mas Nova Lima ficou muito caracterizada pelas histórias contadas pelos ingleses, pelos comandantes, pelos manda-chuvas da mineração Morro Velho. E a história negra ficou muito escondida e apagada. Na semana passada nós falamos sobre o golpe militar, que morreram vereadores e muitas pessoas não sabiam disso. Essa semana a nossa pegada foi falando a respeito de que antes dos operários na mina de Morro Velho, teve a história com os escravos. A mina de Morro Velho utilizou de mão de obra escravizada. Betão, importante esse resgate da história dos negros, importante realmente fazer, escavar essa verdade sobre a nossa história. Bom, gente, um prazer mais uma vez estar aqui, né, agradecendo vocês por nos receber mais uma vez nas suas plataformas digitais e também na televisão, tanto em Nova Lima como também na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais que importante, Fred, é necessário, né, que a gente consiga resgatar essa história, né, dos povos originários e também dos negros, das pessoas escravizadas, porque, como bem está relacionado ali na matéria, né, essa questão da extração do homem, né, tem até um livro, né, Nova Lima, Extração do Homem, acho que é esse mesmo nome. É muito importante que a gente conheça a nossa história, conheça a história das pessoas que foram escravizadas, esse legado sombrio, esse apagamento da história, essa agressão que foi esconder por debaixo do tapete a história dos negros dessa cidade, aquelas pessoas que vieram para cá, né? Nos navios negreiros, que foram comercializados, foram vendidos, e que a matéria traz dados interessantes, né? Por exemplo, do escondimento, essa coisa de esconder, né? da Europa, né? O que se acontecia aqui na nossa cidade, na extração do ouro, para que ela não fosse mal vista. Então tem tanta coisa legal nessa matéria, tanta informação que vale assim. Quem pegar uma matéria igual essa que está no jornal hoje, consegue fazer uma tese de doutorado e de mestrado. Com certeza. Só de pesquisar no que está colocado ali. E pesquisando. Então, é mais que urgente que a gente consiga resgatar tudo isso através dos terreiros de Umbanda, das pessoas as benzedeiras, as pessoas que moram nas periferias da nossa cidade, as pessoas que moram nas periferias da cidade, como a cidade de Raposo, de Riacima também, que fizeram parte disso, Itabirito e etc. Então, entender a nossa história, entender, por exemplo, o Timbuktu, que é lá da Boa Vista, né?
entender tudo isso que nos traz essa matéria é tão importante, Fred, quanto estudar qualquer campo da história do mundo contemporâneo. Então, a gente tem uma empresa de capital aberto no mercado há décadas, praticamente aí, centenas de anos, que viveu e vive até hoje da mão de obra de pessoas que ainda precisa de mais assistência ainda, porque mexer com mina não é brincadeira. Agora você imagina em outras épocas, né? Ali pessoas que morreram, foram soterradas, queimadas, foram... Tem uma certa tristeza? Tem, mas é um resgate importantíssimo que precisa ser contado e a gente precisa divulgar cada vez mais. Então, parabéns pela matéria, Fred. Isso mesmo. Não foi a primeira, não vamos parar na segunda. Vamos semanalmente mostrar a real história da mineradora Morro Velho, hoje Anglo Gold Ashanti, que tem um enorme passivo. Se vocês novalimenses achavam que o passivo da Anglo Gold antes, Morro Velho, era a partir das edições especiais da série de reportagens do Jornal Banqueta, vocês vão ter noção do passivo que essa mineradora tem com a nossa cidade, e mais importante do que você, do que eu, entender e saber do tamanho do passivo dessa mineradora, são as nossas autoridades terem noção do passivo que essa empresa tem com a nossa população. Tá certo? Zé Raimundo, para se ter ideia, em 1867, um incêndio atingiu mais de 100 pessoas no subsolo da mina. Por vários dias, a mina vomitou espesso de fumo que deixava a atmosfera escura e amortalhada. Já em 1886, um desabamento soterrou fatalmente cerca de 600 pessoas morreram dentro da mina. E um fato também que a gente traz à tona, que a gente aqui do Resenha gostamos muito de exemplificar o que foi a mineração Morro Velho, principalmente o Betão, quando se fala de Casa Grande. Na época que a Morro Velho utilizava da mão de obra escravizada, aos domingos acontecia, Zé Raimundo, a revista. Os escravizados alinhavam-se em colunas separadas por sexo em frente à Casa Grande. E lá os ingleses faziam contagem dos negros. E o pior disso, cada pessoa era inspecionada meticulosamente e alguns recebiam, no Jornal Banqueta vocês vão ver, um adornozinho de boa conduta para colocar as vestimentas. Não é uma caça às bruxas a Morro Velho, é mostrar a realidade que não sei porquê. Zé Raimundo, novalimense já, Betão nascido e criado aqui, eu nascido e criado aqui, Jornal Banqueta já há 16 anos, histórias que eu achava que conhecia a história toda da minha cidade, histórias que eu nunca ouvi falar. Como na semana passada, na década de 60, 3 vereadores foram mortos, por exemplo. E aí, Zé, o que você acha disso tudo? Olá, Fred, Betão, todos vocês que nos acompanham aí pelos canais de comunicação da TV Banqueta. Olha, Fred, tá aí a grande importância de um veículo de comunicação. O Jornal Banqueta traz, conforme você acabou de dizer, que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, nenhum de nós três aqui, e nem a grande parte das pessoas que estão nos acompanhando nesse programa, conheciam essa história. A escravidão no Brasil, lá no século XIX, foi uma coisa absurda, todos nós sabemos, através de livros, através da história, novelas de televisão, que contam essa história muito bem. Mas nós aqui de Nova Lima não conhecíamos essa história verdadeira, que vocês acabaram de divulgar nessa reportagem do Jornal Banqueta, excelente essa semana, e por isso estou valorizando a importância e seriedade de um veículo de comunicação.
O veículo de comunicação, ele não serve só para fazer política, como acontece hoje no Brasil com a maioria dos veículos, não. Ele também ele serve para ser informativo, para contar a história verdadeira. E essa é uma história verdadeira. A Anglo Gold, não precisamos falar, que nós sempre falamos aqui, ela não escravizou só os escravos lá nos anos, no século XIX, não. Ela também escravizou os operários dela nos primeiros anos do século XX, com toda certeza, né? Então, não é novidade essa escravidão, não. O que é novidade é o que acontecia lá nesses anos, porque aí é uma história que ficou muito longe e que a maioria das pessoas não soube contar. Os nossos avós, as nossas avós, não tiveram oportunidade de contar a história. Mas são histórias absurdas. Naquele tempo, os ingleses realmente mandavam e desmandavam, mandavam, como diria hoje, mandavam prender e mandavam soltar aqui em Nova Lima. E a própria Anglo Gold até hoje manda muito, né, Fred? Ainda é uma empresa que tem muito poder na cidade, tem muitas coisas absurdas que acontecem aqui. Bobagem ficar batendo nessa tecla. Mas a reportagem em si foi muito instrutiva. Você que não leu ainda o jornal deve ler ou acompanhar pela internet, pelos nossos canais de comunicação aí, porque ela é muito interessante. E você que é novalimense, que mora aqui, daqui, que nasceu ou que vive em Nova Lima, deve conhecer essa história, conforme disse o Betão, conforme disse você, para poder entender o que foi esse tempo, o que é a nossa história, o que é a história dos operários novalimenses e que começou com os escravos, lá atrás, né? E que depois escravizaram também os nossos operários. A reportagem, inclusive, você não me perguntou, mas eu vou só para finalizar, eu até achei muito interessante quando a reportagem conta do incentivo daquela época para que os operários tivessem criação de animais em casa, criasse seu porquinho, a sua galinha, para poder ajudar a sustentar, tivesse a sua horta. E isso não aconteceu só nessa época, não. Isso aconteceu recentemente, lá nos anos 60, 70. Quase todos os operários de Nova Lima tinham lá a sua hortinha, o seu terreirinho com sua criação, que era também um incentivo da própria empresa, conforme ela incentivou dando casas. A reportagem mostra isso. Então, muito interessante, você deve acompanhar com toda certeza, porque é uma história que nós precisamos reviver, ou precisamos pelo menos conhecer e saber o que aconteceu. De fato, né? De fato, né? Porque é uma história escravocrata, né? E numa situação... É óbvio que você vai falar, você é contra o capitalismo? Se você for pegar a sociedade burguesa, né, que é o que a gente vive nela a partir da Revolução, nós evoluímos em 200 e poucos anos, o que nós não evoluímos em sei lá quantos milhares de anos. Então, mas à custa de muito sofrimento, à custa de muitas vidas que foram ceifadas em detrimento desse enriquecimento de poucos. E isso precisa ser esclarecido, né? O apagamento da história, o apagamento da cultura, essa maldade que foi feita, por exemplo, né, com o cemitério dos ingleses. O cemitério dos escravizados ali, né, do lado da Igreja do Rosário. Sim, eles eram enterrados ali. Isso, eles eram enterrados do lado da igreja. A igreja que foi construída através de muito sufoco, porque eles revezavam no turno de trabalho para construir a igreja. A Igreja do Rosário. Então, tem muita coisa para ser contada aí, tem muita coisa, né? E para a gente também aprender a dar valor para um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, para aquela pessoa que usa um turbante, que hoje está conseguindo se assumir como pessoa negra, né? Uma pessoa preta, pessoa que tem seus valores, que tem sua história, que quando o tambor toca, ela arrepia toda e às vezes ela não sabe por quê. É por isso, é porque lá no inconsciente dela tem um histórico ancestral de antepassado que vem ao longo do tempo. Então, mais uma vez, é uma matéria que até arrepia, viu, Fred? Duas observações importantes, e eu também convido vocês a lerem o nosso editorial, feito pela nossa editora-chefe, a Mariana Lacerda,
que fala sobre o que você falou, Zé, que ontem os trabalhadores livres não eram dependentes da mineradora, tinham as suas terras para fazer suas plantações e criar seus animais. Mas só que agora, que é o que a gente sempre fala e a gente bate muito nisso, agora a geração de que se tornou livre, ela é destituída de terra. E aí são obrigados a fazer as ocupações, Sim. onde as terras eram da Morro Velho e hoje são da Anglo Gold. É os 3 fatores da produção, Fred. Quem estuda um pouquinho, você fez administração, né? Sim. Conhece os 3 fatores da produção, que é terra, capital e trabalho. Né? Quem sempre teve terra? Quem sempre teve capital? São os países dominadores. E ela continua nos dominando mesma por causa coisa. da terra. Exatamente. Terra e capital. E fazemos condomínios, fazendo com que a gente você vai colocando, você vai afastando. Periférica da cidade. Exatamente. Né? Só para deixar muito claro que nós vamos continuar com a missão de escrever e trazer à tona a história esquecida ou estrategicamente silenciada de Nova Lima. Isso vocês podem ter certeza. Mudando de assunto, mas falando também de um assunto que até o Betão pode nos ajudar demais, uma vez que é servidor público municipal concursado. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Nova Lima aprovou o programa de plano de cargos e remunerações da Prefeitura de Nova Lima, que foi proposto pelo prefeito João Marcelo, encerrando assim esse trabalho que já tinha sido realizado por áreas enormes da Prefeitura, da Saúde, Guarda Civil Municipal e Educação. Betão, ficou de bom tamanho esse plano? Os servidores municipais esperavam mais? Qual que é a sua visão? Aí no olhar, trazer para a gente o olhar do servidor, apesar de que você hoje tem um cargo de comando na Secretaria de Meio Ambiente, mas antes disso você é servidor público municipal concursado e a gente sabe com muito orgulho. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que nós passamos um período turbulento em outras épocas, né? Você não pode falar que foi culpa que o prefeito era o Cassim, foi culpa dele e tal. Não, a commodity caiu, aquela coisa toda e tal, teve atraso de salários, tem ações na justiça até hoje e tal. E foi necessário um choque de gestão para poder reequilibrar as contas do município. Só que o choque foi muito grave, né? Então tem que relembrar tudo isso, o choque foi muito grave. Era necessário? Era necessário. Mas eu acho que ele passou da conta. E também você tem agora um outro momento, que é um momento também de uma prefeitura que tem uma boa arrecadação, mas você também não pode também ser perdulário, né? Você faz um investimento, você tem que pensar no investimento, mas a longo prazo também. Porque não adianta a gente dar tudo num determinado momento e daqui a pouco cai as commodities de novo, você tem que readequar a folha de pagamento, aquela confusão toda. Né? Eu lembro que na época do Cassinho chegou a quase 75% a folha de pagamento. Foi uma coisa absurda, foi um negócio por aí. Então teve que cortar um monte de coisa e sair cortando despesa. Então o plano de cargos e salário, ele primeiramente, ele é para nortear para onde que a administração pública vai, pelo menos para os próximos 20 anos, para que você consiga ter essa dimensão exponencial de aumento de salário. Então eu acho, Fred, que foi um estudo bem feito, um estudo... eu lembro do Márcio indo nas secretarias, conversando, que é o Márcio que era do RH, agora está na administração, conversando com as pessoas e tal, principalmente com os gestores, para entender a dinâmica de como se fazer isso. É o primeiro passo, porque se você também tem uma dificuldade grande de fazer reajustes salariais constantemente, mas eu acho que a perda salarial que já teve de 2014, que foi até 2017, depois que teve o choque de gestão, e veio ao longo do tempo, quando o João assume e vem para esse momento agora, você já teve uma recomposição que
e aí, falando como concursado, você já teve uma recomposição, pelo menos, das perdas que já tiveram. Eu acho que daqui para frente as discussões de como vai se dar esses novos aumentos, se vai ser acima da inflação ou não. Eu acho que ficou de bom tamanho, apesar ainda de não ter lido todo o plano de cargos e salário, que eu quero ler ele todo na íntegra para poder entender e discutir. Até é uma coisa que eu faço sempre quando eu fiz na época de Carlinhos, quando eu conversei muito com o Epaminondas para entender o plano de cargos e salário, e eu quero entender isso assim, nas minúcias, porque foi a época que nós tivemos, inclusive na minha função lá de motorista, nós tivemos um bom reajuste para a gente poder até discutir isso para frente, porque prefeito passa, né? O servidor fica. E as discussões que são estabelecidas agora, elas têm que ser democráticas, porque amanhã muda o prefeito e as discussões continuam, porque as pessoas continuam trabalhando e continuam recebendo da mesma forma. Então, uma decisão que não é bem discutida agora, lá na frente tem um reflexo muito grande. Mas eu achei que ficou, nas partes que eu ainda entendi, que está de bom tamanho, mas assim, o que precisa ser discutido agora, daqui para frente, é como que vai se dar os reajustes salariais. Zé Raimundo, aí a visão do contribuinte. O que você escutava, percebia dos últimos tempos, e agora esse plano aprovado e, segundo o João Marcelo, ele encerra a promessa de campanha que foi de refazer o programa de cargos e remunerações dos servidores, finalizou nessa última terça-feira. Não, o olhar do contribuinte, no caso, ele, nesse momento, eu vejo com positividade. A Prefeitura de Nova Lima é o maior empregador do município, da cidade, todos nós sabemos disso. O contingente é grande de pessoas que trabalham na Prefeitura. Existe sim, com toda certeza, e todos nós sabemos, isso é inegável, essa perda salarial que o servidor público teve nos últimos anos. Isso é claro para quem está de fora, como eu, que não trabalho no poder público, e eu acho que é mais do que justo esse novo plano, essa nova reestruturação de cargos e salários, vamos dizer assim, no modo mais prático, né? Tem aí uma outra nomenclatura aí, mas é cargos e salários, uma reforma de cargos e salários, uma reformulação, né? Cargos e salários, e se fazia necessário. Não precisa dizer, mais uma vez, a cidade está num bom momento, está num momento positivo, a arrecadação é alta, o prefeito é jovem, promissor, está pensando na frente, né? Tem aí uma eleição esse ano, e eu acho que está tudo certo. Tomara que o servidor fique satisfeito com essa reforma, com essa melhora que ele já passou a ter. Eu vi pela reportagem do jornal, inclusive, que o próprio prefeito valorizou aí as melhoras que teve no plano de alimentação, né? Eu ia até fazer esse recorte que eu não fiz. Foi importantíssima a recomposição que foi feita no Vale Alimentação, refeição da Prefeitura. Que hoje pesa muito, né, Beto? E aquece o comércio da cidade. O Vale Alimentação hoje é um salário, né? Indireto. Né, que aquece o comércio, que eu acho que isso é uma das grandes ferramentas, né, que foi colocadas aí. Exatamente. Eu acho que essa melhora nos salários, nos ganhos do Nova Limense é bom para todo mundo, porque a cidade o comércio começa a girar mais, começa a vender mais. Então, tomara que a coisa volte ao normal, que é o que todo mundo merece, né? Todo mundo que trabalha quer ter um salário justo, um salário bom. Então, tá de bom tamanho. Primeiro eu até não me sinto muito confortável em falar de remuneração de outras pessoas, principalmente quando a gente fala de servidor público. É diferente, hoje está na pauta nossa, vamos falar daqui a pouquinho, do projeto da PEC, proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, mineiro, né, infelizmente, que está aumentando o salário do magistério, né, do magistrado. De juízes, promotores. Aí dá vontade de falar mesmo. Mas quando falar do salário dos servidores, eu me sinto, às vezes, constrangido. O que vale da gente é relembrar que o Betão deu uma passada. Realmente, o Cassinho
fez algo... Poxa vida, ele pegava a pessoa, Betão e servidor público de casa, eu posso estar falando os números errados, mas tipo assim, a pessoa fez um concurso público para 40 horas, ele chegava e diminuía para 20. E mexia uma forma do salário que dava uma contribuição que o salário permaneceria o mesmo de 40 horas. Fez coisas absurdas. E aí veio o Vitor, pegou a prefeitura quebrada, servidor público, vamos relembrar o servidor público, quando o Vitor pegou, recebia parcelado. E com atraso. E como disse o Betão, veio o Vitor e realmente a reforma administrativa foi duríssima. Necessária, na minha opinião, na época, mas duríssima para o servidor público, onde cortou praticamente todos os benefícios. E isso faz parte. Isso faz parte, como o Betão disse, os prefeitos passam, o servidor público fica. E o que, para mim, o legado de um administrador público é o bem que ele deixa. Realmente, Vitor arrumou a casa, a grande verdade é essa, e veio o João, de forma inteligente, conseguiu fazer esse plano de cargos e salários, de que, quando eu iniciei meu assunto dizendo que eu me sinto constrangido de falar sobre o salário das outras pessoas, o que me paira é que está todo mundo, da grande maioria, satisfeito. Porque não houve manifesto nenhum do sindicato, não houve movimentação nenhuma na praça. Vamos relembrar um passado muito recente, aquela praça ficava lotada. Quantas reuniões nós cobrimos e transmitimos com muito orgulho ao vivo? Teatro Municipal lotado, Campo do Retiro lotado. Não houve manifestação nenhuma, então, pra gente, contribuinte, comentarista, tá tudo ok. Porque não houve manifestação contrária, pública, pelo menos, que chegasse ao meu ouvido ou aos meus olhos. E o João Marcelo deixou isso muito claro, que fez um plano pensando em prol servidor público, mas com muita responsabilidade fiscal. Como disse Betão, relembrou, Cassinho tinha uma receita, depois ela despencou. Então o João focou na responsabilidade fiscal, no que dá para o município fazer, independente do momento financeiro. Tanto é que ele coloca um gatilho que os benefícios propostos só serão concedidos a partir de que o município não gaste 37% ou 39% da sua receita com a folha. Mas só para finalizar meu comentário, Betão, o senhor Cássio Maiani Júnior, ele fez tudo aquilo, todas essas loucuras, também pensando que ele sabia que ele iria perder o seu mandato como perdeu. Na minha opinião, foi irresponsável o Cassinho Maiani. Mudando de assunto, mas continuando na esfera pública, o prefeito João Marcelo afirmou que 75% da obra da MG 030 está finalizada, reafirmou que entrega ela em julho e nós tivemos informações de bastidores, Betão, que daqui 20 dias o trecho entre o Trevo da Máquina e o condomínio, eu sempre confundo Quintas do Sol, Quintas da Mata, eu sempre confundo. Quintas do Sol. Do Sol estará todo pronto. Não é pronto meia boca, não. Pronto, nós estamos falando com até a questão de horizontal e vertical, placas. Sinalização, perdão. Vertical, horizontal pronta, guarda-reio, tudo pronto. Ué, eu acho que nós já até dissecamos semana passada, né? Não tem dúvida que as obras estão aceleradas, bem profissionalizadas, muito cuidado ao passar lá, né? Eu acho que é só retomar mesmo a atenção ali e agora com esse período de estiagem a gente já meter bronca nessa obra e inaugurar logo. Zé, toda semana a gente tem falado da MG 030, mas nós estamos renovando, né, as informações, mas ao mesmo tempo é importante que a obra saia, mas chegou uma informação aqui agora pra gente, pra mim, de questão do trevo da CM aqui. Esse trevo nosso vai ter alguma alteração, então é importante que a obra saia, mas que contemple os anseios da população. Com certeza, né? E esse trevo é de extrema importância, até porque ele nunca existiu, né? Era uma pequena entrada com acidentes ocorrendo ali sempre, constantemente, muitas reclamações, e teve aquele absurdo que aí nós precisamos lembrar do
ex-vereador Zé Guedes, que tinha feito um projeto para fazer ali uma passarela, tiraram a passarela daqui e colocaram no Colégio Santo Agostinho. O maior absurdo que aconteceu. Foi em 2016. Foi uma contrapartida da construtora que obteve a aprovação daquele mega condomínio do lado do Ponto Verde. Botanique, que deu como contrapartida a passarela. DR aprovou, de repente o DR desaprova e vai lá para o Vale dos Cristais. Exatamente. Não, isso aí, deixa eu só até fazer um recorte nisso aí, que eu lembro que eu fui nessa vistoria com o pessoal do DR. Para subir ali, tinha que cortar no barranco, né? Eu sei que não dava para fazer a rampa, tem que ter 2 lances a rampa. Não dava para fazer os 2 lances. Eles tentaram lá no Barra do Céu, ali no Cruzeiro, ali, perto da borracharia do Neném. Também não deu. Aí ia tentar perto da Enalter, também não deu, por causa da margem e tudo. Aí, mas, para engenharia, consegue-se tudo. Consegue. Mas, enfim. Enfim, vai lá. Aleluia, que a estrada vai ficar pronta, que nós precisamos dessa estrada, essa via de contorno tão importante para todos nós, vai dar uma ajuda enorme para o pessoal que mora nessa parte alta da cidade aqui, para quem mora em Raposa e acima, para quem mora no Oswaldo Barbosa. Tudo. Essa região toda ali. Toda. Vai ser, e até para quem mora aí embaixo, no Retiro, no Rosário, na área central da cidade, desafoga o pedaço de lá. Então, que bom, aleluia mesmo, que satisfação. Porque essa obra deu muita dor de cabeça, foram muitas promessas de secretários que passaram por essa prefeitura aí, prometeram entregar, vão entregar não sei quando, e não aconteceu. Agora vai acontecer, que bom, e eu tô doido para acabar logo, porque eu uso ela direto e tá ficando boa, viu? Tá ficando show de bola, vai ficar uma estrada legal. Já é um desafio para o Gessé aí, para o Eli. Quando a obra for inaugurar, nós vamos fazer o Resenha Banqueta ao vivo de lá, da estrada. Falou? Bom, podemos. Boa pedida, hein? Boa pedida. Gostou? Só não... Pode falar. Só não pode Cuidado. Só não pode ter o pare e siga, né? Não. Mas ao mesmo tempo, eu até falei na minha coluna, Zé, que eu acho que essa retomada da obra, que a gente cansou de elogiar, né? Uma obra do porte de Nova Lima, com máquinas bacanas e por aí vai, teve muito parecido. Se precisar, pra gente acabar isso logo, gente... Isso, não, claro. Isso faz parte. Eu mesmo falei 2 vezes essa semana. Tá rádio. Não tá igual ela, não. E outra, eu posso falar também de cadeira. Porque nós estamos sabendo que está tendo uma obra que está em alta evolução, e aí você passa por baixo. Eu mesmo, outro dia, optei por passar lá, falei, vou correr o risco de passar aqui, que tem um pare e siga, e posso demorar. Foi um risco que eu corri, eu poderia ter passado pela parte de baixo. Aí é questão de cada um. No meu caso, no caso... Tirando os ônibus, né? É a opção de cada um. Você pode optar. Então, mas ele é necessário, sim, a reclamação é essa. E só para também deixar claro, devido ao relacionamento nosso com a questão dos construtores daquela região, a prefeitura fica apertando para entregar junho e ele fala assim, então tem que fazer parecig. Aí quando faz parecig, reclama na prefeitura, a prefeitura reclama com as construtoras. Então fica aquilo dali. Se Deus quiser, vai ficar pronto o quanto antes. Toda obra traz problema. Para melhoria traz. Lembrando que vocês estão vendo alguma coisa meio diferente aqui no nosso estúdio, nós estamos com novos equipamentos, então nós estamos nos ajustando. E eu queria saber do nosso tempo, que também deu algum problema? 34. Beleza. Vai me passando aí, nosso querido Gessé. Vamos falar um pouquinho, tem algum outro tema de Nova Lima que vocês queriam falar? Não, de Nova Lima, só esse funcionamento da UBS aí, que eu acho que é importantíssimo, né, Fred? Eu queria fazer um recorte aqui importante. Primeiro, agradecer aí eu ia fazer no pitaco final, mas eu acho que vale um pedaço aqui do programa. Meu irmão teve dengue essa semana e eu tenho que fazer esse elogio aqui ao pessoal da UPA e ao pessoal do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Toda a equipe, principalmente o pessoal do CTI, eu fiquei emocionado de ver a dedicação, a educação, o profissionalismo, tanto na UPA quanto no CTI e no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. E também
elogiar essa decisão aí de colocar as UBS até as 20 horas. 20 horas. Lembrando que iniciou com 2, né? Isso, são as maiores. exatamente. A do Jardim Canadá vai funcionar até as 20, de segunda a sexta até as 20 horas. E a outra grande da nossa cidade, que é a Paula Vilela, que é lá na Vila São Luís. Sim. Então acho que isso pode ser o início de muita gente, de muita coisa, porque várias pessoas trabalham fora. É uma realidade, trabalham em Belo Horizonte, chegam. E aí você tem tarde. que falar, né? Secretária de Saúde bateu. Então você vê assim que a pessoa. A turma está trabalhando. A gente faz algumas críticas à área da saúde. Eu, principalmente, sou conselheiro ausente, né, do Conselho Municipal da Saúde, não tenho vindo participar, mas a gente faz umas críticas, mas sabendo dessa dedicação de todos mesmo. Tem trabalhado, assim, você vê que assim, o Gustavo Glória, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato com ele, assim, por causa das questões dos animais, da vigilância em saúde, você, toda hora o cara tá lá, tá trabalhando e tudo, assim, a lista toda hora, assim, quando agora tá pra lá, tá pra cá, tá pra lá, tá pra cá. E aí você vê o resultado é quando você precisa, Fred. Essa que é a realidade. Quando você chega na UPA, igual eu cheguei lá com meu irmão, morre que não morre, que você vê que a coisa funciona. Então tem que parabenizar os funcionários, parabenizar todos, que o tempo está funcionando mesmo. Já que aqui é uma resenha, nós hoje estamos tranquilos, não sei por quê. Nós estamos tranquilos porque nós estamos gravando esse programa na quinta-feira à noite, nós vamos falar até do Lula daqui a pouquinho, que nós vamos falar sobre a visita do Lula antes dele vir. Rapidamente, só contar uma resenha, eu não sei se eu contei isso aqui já, eu passei mais ou menos por isso. Há uns 4 meses atrás eu fui para a roça, enchi o pandu de cachaça e tiragosto, cheguei em Nova Lima passando mal, fui para a UPA, que eu moro ali no Oswaldo Barbosa Pena, e o médico falou, vai ter que operar de... Falei para vocês, apêndice. Falei, não, beleza, eu vou ali olhar com a minha esposa como é que eu vou fazer e vou pro Biocor, algo assim. Falou, não, você está aqui na UPA, você não pode ir para a sua casa. Como é para cirurgia, você tem que ir para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e de ambulância. Enfim, grata surpresa. Fui para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, fiquei internado. Fez a cirurgia? Não fez. Não precisou. Porque lá fez os exames. Eu fiquei pronto para fazer a cirurgia, mas de manhã fez o ultrassom e constatou que não era. Não era, cara. Mas eu fiquei encantado com o hospital. É um brinco. É um hospital particular. Vamos falar então, já que nós adiantamos, falar do Lula, né? Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, a visita do Lula é sexta-feira, na parte da manhã. O Lula, ele vai participar da inauguração da nova planta da Bion, que é uma fábrica de insulina. A partir dessa nova planta, a Bion, localizada no Alphaville, aqui em Nova Lima, vai ser responsável pela produção de 80% de toda a insulina que é produzida no Brasil. Betão, essa visita do Lula, nós estamos falando do presidente da República, visitando uma cidade de 110 mil habitantes, por mais que nós estamos falando de uma questão de uma fábrica privada que já existe em Nova Lima, que é importante dizer, foi licenciada pelo governo Carlinhos Rodrigues e que agora está sendo inaugurada uma nova planta, é importante para a cidade. Como é que você avalia essa visita do Lula e esse também avanço da Bion? Bom, eu estou até vendo aqui em Infomone, né? O plano da Bion para começar a vender similar ao Ozempic no Brasil. O objetivo da empresa... O Bion vai vender o Ozempic? Vai vender. Uai, então, tem gente que vai virar cliente dela. Então, o que acontece? Eu acho que está dentro de um campo assim, tecnológico importante. A Bion, que fabrica insulina há muitos anos e tudo, né? Ela inaugurando uma nova planta para a América Latina, esse Nova Lima vista para a América Latina, é uma coisa maravilhosa trazer todo isso aí. O presidente da República vindo aqui é uma chancela importantíssima, né, para a empresa e para a cidade também. Mas eu acho que um grande detalhe disso tudo, Fred, que a gente tem que trazer de proveito para a cidade, é como que está sendo trabalhado essas coisas também na cidade. Então, por exemplo, você tem escola de robótica, você tem outras escolas, escola de línguas, as coisas estão acontecendo, então as oportunidades estão aí. E quando você traz um presidente da República para falar que dá esse bope todo, né, que é a Bion, uma empresa de tecnologia que produz equipamentos tecnológicos, insulina e tal, você vê a importância que tem de ter uma visão tecnológica no ensino, na educação.
E essa visão da juventude, de um prefeito igual o João, que tem essa ideia de trazer, foi trazer a robótica, trazer escolas que pensam nesse sentido também, é importantíssimo. Está aí um exemplo claro. Por que investir nisso? Porque você, inclusive na cidade, tem empresas já que trabalham com tecnologia e toda tecnologia de ponta que vai precisar desse tipo de mão de obra. Então, é uma chancela. Eu vejo a vinda do presidente Lula e essa inauguração dessa nova planta da Bion como uma chancela nesses investimentos de educação tecnológica que o prefeito tem feito, o prefeito João Marcelo. Sua visão, José Raimundo. Também visão positiva, muito positiva. A Bion é uma grande empresa e para Nova Lima é uma beleza, uma nova planta situada aqui, uma empresa forte, conforme vocês acabaram de dizer, e a visita do presidente, claro que é muito importante, prova de que a empresa é importante, que a cidade tem a sua importância, e o presidente, que andava ausente aqui do estado de Minas Gerais, começou a aparecer agora, já parece que é a terceira visita dele já em 2024. Esse ano, né? Teve muito ausente em 2023, 2024 já melhorou bastante. É importante que o presidente da República esteja sempre aqui no nosso estado que é o segundo maior colégio eleitoral do país e, portanto, merece uma atenção sempre maior. Agora, a inauguração da planta é uma satisfação enorme para nós todos, novalimenses, porque abre campos de trabalho, de oportunidades. Muito bom, excelente. Não desmerecendo a vinda do Lula, claro que não, mas aqui é uma resenha, a gente tenta passar esse clima pessoal de casa só para entender também que até então não tenho confirmação se ainda é proprietário, um dos sócios dessa Bion, nada mais nada menos que o poderosíssimo Valfrido dos Mares Guia, amigo particular e íntimo de Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive quando um tempo atrás a Bion conseguiu um empréstimo muito bom de milhões aí em algum banco público a parcelas longínquas. É por isso que existe o ditado que fala assim: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Por falar nisso, Betão e Zé Raimundo, não sei se vocês querem falar disso, tem outros assuntos. O Zema afirma que não foi convidado para participar dessa cerimônia. Já a assessoria do presidente Lula disse que enviou esse convite. Aí tá, enviou e não enviou. É ruim essa questão, mas tem que saber não... quem está falando a verdade, né? Ele não ser convidado é um absurdo muito grande, porque ele é o governador do estado. Agora, eu acredito, até mais nesse momento, da assessoria da presidência. Eu acredito que ele tenha sido convidado, tem alguma falha nessa história aí. Agora, se ele não foi convidado, é um absurdo muito grande. Mas eu repito muito eu gosto muito que o Betão fala, né? Eu acho que nessa aí é o Zema que está errado, porque o Tarcísio Freitas não faz isso. Exatamente. Que é o governador de São Paulo. Na minha opinião, não sei se eu posso falar que eu torço por isso, futuro presidente da República, Tarcísio Freitas. Que, inclusive, só relembrando, nós estamos falando da 381 aí, a 381, o Renan Filho esteve aqui no início do mês, no início do ano, ministro que cuida dessa questão dos transportes, falou que iria iniciar a licitação, que milhões ia vir para resolver a questão da 381. Hoje, quinta-feira, era para publicar o edital de licitação da 381, não foi publicado, e nos últimos anos, os únicos quilômetros, muito poucos, que foram duplicados da 381, foi por um técnico, na época, ministro Tarcísio Freitas. Hoje virou político. Virou lenda. Você vai ficar igual o Cleitinho aí, hein? Depois Cleitinho não. Se você falar Nicolas, eu vou gostar. Mas Cleitinho é um falastrão. Fred, a 381 virou lenda. Zé, desde sempre. 381. Zé. Gente, lá, deixa só... É uma resenha, tá? Lá em 1994. Quantos anos tem isso? Quase 30. A empresa quase ganha, não, 30 anos. Começa a parar. Eu viajando ali para o Vale do Aço, que é uma região que eu conhecia pouco naquela ocasião, eu sofria nessa rodovia, e naquela época, 30 anos atrás, nós vamos renovar, a rodovia vai ser duplicada, que vai ser pedagiada, que não sei o quê. Tem 30 anos, virou lenda. Só falar para vocês uma coisa muito clara. Todo mundo que falar da duplicação está mentindo. Não existe
a mínima possibilidade de você fazer uma duplicação da parte entre Belo Horizonte e Caeté, que tem 10, 15, 17 mil pessoas morando ali naquelas margens, vai demorar muito mais que 5, 6 anos se for necessário. Se for não, que é necessário tirar todas aquelas pessoas ali. Isso é tudo mentira. Não, até aqui já foi difícil para fazer aqui, ué. Você imagina na 381. Você tá falando aqui, né? É. Foi muito difícil. A RG 030, principalmente na gestão do Vitor, deu uma travada porque precisou-se ali de fazer a retirada de 5, 10, 15 casas. Não contra essas pessoas, que uma coisa é eu falar, sim, mas não sentir na pele. Porque aí na hora que vai fazer isso, vem os demagogos, vem os politiqueiros, aí começa a atrapalhar. Fred, quando quer fazer, mas faz. 10 mil, 15 mil pessoas... É difícil, é complicado, a gente sabe, mas quando quer fazer, faz. O problema é boa vontade, é questão política de Minas Gerais com o governo federal, de anos, de tempos que nunca se entendem, e promessa daqui, promessa dali. Estou falando, tem 30 anos que eles estão falando isso aí, ou mais. Ok, vamos falar agora também de um tema nacional, que é a questão que eu iniciei a fala quando disse a respeito do servidor público. É uma proposta do senador Rodrigo Pacheco que aumenta já de cara 5% do salário de juízes, promotores, e a cada 5 anos, cada quinquênio, vai aumentando o salário, chegando no limite de 35%. Qual a sua opinião a respeito disso? Comecei sempre com o Betão, agora com você, Zé. Rodrigo Pacheco. A nova política. É necessário, né, gente? Precisam ter esse aumento de 5%, precisam ter esses aumentos depois. Coitados, eles ganham muito pouco. E você, trabalhador brasileiro que está nos assistindo... Servidor público da prefeitura. Servidor público da prefeitura. Você não merece aumento, porque nós temos um senador que nós colocamos lá, o senhor Rodrigo Pacheco, que já tem um apelido de água de batata, que só faz, desculpa o perdão da palavra, só faz coisa errada, né? E isso é mais um tiro no pé, isso é mais uma prova de que ele não está preparado para ser o presidente do Senado. É uma decepção para nós mineiros ter Rodrigo Pacheco na presidência do Senado Federal e para todos os brasileiros de ter um comandante de um poder tão grande, tão sério como é o Senado Federal, com um sujeito que faz uma proposta dessa. Tem mais comentário, não? Betão, sua opinião. Bom, Fred, eu como sou do direito, né, eu entendo que, e ele também é, né, o Rodrigo Pacheco é do direito, assessoria dele, que é conhecido, Luiz Carlos, né, Luiz Cláudio, desculpa. Luiz Cláudio Chaves. Luiz Cláudio Chaves. Filho do Wilson Chaves, que nomeia a nossa Casa de Cultura de Nova Orleans. Luiz Cláudio, que foi procurador do município. Por um período curto com Vitor Penido na última gestão. Então, nós sabemos, né, a quantidade de trabalho que os juízes e os promotores têm hoje. Né? Por exemplo, tem juiz hoje que não pode sair de casa, tem juiz que assume a comarca, por exemplo, de Nova Lima, são 3 cidades, tem juízes e promotores que estão no interior do estado, aí, né, que está em cidades aí longínquas, né, que assume várias funções e tudo. Eu mesmo tenho meu amigo Felipe Salgado, que formou junto comigo, que é promotor, agora está em Raul Soares, mas esteve na divisa da Bahia. Então, eu não tenho crítica nisso não, Fred. Eu acho que assim, a progressão, né, para esses aumentos aí, eu acho que é muito justa, porque o trabalho deles também, se você for pegar o trabalho, por exemplo, do doutor Kleber aqui, que é meu amigo aqui de Nova Lima, é uma trabalheira sem fim, não tem tempo para nada, com o tempo que tem. E para a gente que está fora, às vezes, por exemplo, você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer todas as interpretações, trabalhar com a hermenêutica, ouvir as partes, é uma canseira, entendeu? Então, assim, eu gosto muito do estilo do Rodrigo Pacheco, diferente de vocês dois, mas eu gosto do estilo dele, um republicano, um democrata, ajudou a consolidar a nossa democracia, respeitando as nossas instituições, e eu não tenho crítica a ele, não. Eu acho que o projeto
não tem nada demais, não, Fred. Na minha opinião, longe de mim denegrir ou criticar a profissão e o trabalho de juízes e promotores. Até porque, devido à minha atuação, a gente conhece mais de perto o trabalho, que às vezes vocês de casa não têm noção, como disse o Betão. Por exemplo, hoje o nosso companheiro, nosso colega de TV Banqueta, o Dr. Juarez. Quantas vezes eu já fui do fórum entrevistar o Dr. Juarez? 9, 10 horas da noite. O Kleber faz um belo trabalho. Você pega as promotoras, pega a Ignez, né? Da Cláudia do Meio Ambiente. São pessoas maravilhosas. Não estou discutindo isso. E no meu íntimo, as duas profissões mais lindas, toda profissão é digna, mas para mim as profissões mais lindas para mim é o médico e é o juiz que decide a vida de uma pessoa, o futuro de uma pessoa. Mas eu discuto o momento de fazer um trem desse. Já com você, Zé, eu discordo quando você fala que o Rodrigo Pacheco não está à altura de ser presidente do Senado. É claro que ele está na altura do presidente do Senado. É ali que é o lugar dele. Ali não existe projeto de Estado, não. Ali é o lugar dele, é projeto de poder. Ele quer ser governador de Minas fazendo o que ele faz da velha política, nos bastidores, inviabilizando a candidatura de um, cooptando a candidatura de outro. Ele está totalmente à altura daquela casa, que não tem projeto de Estado, tem projeto de poder. Só para deixar... Falei bem? Falou bem. Falei mal, né? Aplausos mal, péssimo. Mas só para deixar muito claro, Fred, que isso aí é uma coisa séria que a gente está falando, e as nossas críticas aqui, a gente procura que elas sejam sempre construtivas. E justas. A minha crítica, eu não tenho nada contra o aumento de salário de uma categoria ou outra, só que da maneira com que ela acontece é que eu acho errada. Então está privilegiando sim, até porque depois, diante do que falou o Betão, a gente sabe da carga, do pesada que o pessoal dessa categoria tem, mas outras categorias também têm e não têm esse mesmo reconhecimento. Então, se for olhar isso aí, médicos do interior, aí, médicos sacrificados, outras profissões, só citei médicos só como uma delas, né? Então, está todo mundo muito sacrificado. Então, existe privilégio sim, e não precisa falar mais nada. Rodrigo Pacheco é o que você falou, é um político, está querendo fazer política. Tá política. No lugar certo. A minha indignação é que ele foi eleito como sendo a nova política, mas não tem nada de nova. De nova não tem nada. velha, e corre um risco enorme de ser nosso governador daqui a 2 anos. Vamos ver como é que vai ser a eleição, principalmente em Belo Horizonte. Em Nova Lima não está politizada entre direita e esquerda. Em Belo Horizonte vai dar muito o que... vai ser um sinal sobre as eleições para governador. Pessoal, o último tema, vamos falar de 2 assuntos juntos. Começar pelo Zé Raimundo, porque iniciamos o programa com o Betão. Questão da manifestação do presidente Bolsonaro, que foi feita na última semana em Copacabana, será feita agora 11 de maio em Belo Horizonte, e também dessa questão como anda, na sua opinião, essa guerra, podemos dizer, guerra de falas, de força entre o Elon Musk e o nosso Supremo, ou até mesmo o Alexandre de Moraes. Bom, começando pelo Bolsonaro, as manifestações dele, ele está usando o poder que ele tem de arrastar milhões de pessoas. Então isso mostra a força que ele ainda tem, mesmo sendo perseguido do jeito que tem sido perseguido, mas ele é muito forte e ele usa essa força para fazer essas manifestações. Então está dentro do direito dele, está dentro do normal. Quanto à guerra aí do Elon Musk com o nosso judiciário aí, está mostrando para o mundo o que o mundo já sabia, né? O que boa parte do mundo já sabia e que a mídia nacional, a boa parte, né? Quando a gente fala a mídia nacional, obviamente que toda regra tem exceção, mas a boa parte da mídia nacional de força
esconde do povo brasileiro. Então, o que está acontecendo, essa guerra que não vai acabar tão cedo, que a gente não sabe onde é que vai parar, ele está certo sim, porque ele está expondo os absurdos que acontecem no Brasil. Essa é a grande verdade, gente. E o mundo, que já sabia disso, boa parte do mundo, agora está escancarado, está abismado com o que está acontecendo. Então, essa guerra, não sei onde vai parar, mas é uma guerra pesada, né? Então, agora é briga alta, muito alta. Betão, sua avaliação disso tudo. Eu tô com o Alexandre de Moraes, gente. Agora, eu vou falar o quê? A extrema-direita no mundo, ela está extremamente organizada. Você não pode contar que um Elon Musk é um cara de esquerda. Ele é um cara, ele vai ser um cara da extrema-direita. Ele ganha dinheiro com isso. Essa questão da tecnologia do capital, eles ganham dinheiro com isso. Explorando os outros, pondo dinheiro nas mineradoras, essas coisas que eles fazem mesmo. Então, bater no Alexandre de Moraes hoje é bom negócio para ele. Bom negócio. E ele tem o antigo Twitter, né? Hoje que é o X. O X, ou X, né? Então, eles estão precisando de reorganizar na América Latina, e a extrema-direita precisa se reorganizar na América Latina e está contando com ele. Então, isso não tem novidade nenhuma. O Alexandre de Moraes está corretíssimo no seu papel, né? E a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente tem instituições que ainda funcionam ainda e com austeridade. Para fechar esse assunto, a minha avaliação um pouco... Acabou o tempo? 5-7. Tá bom. Minha avaliação é de uma geral, assim. Não estou falando quem está certo ou quem está errado. Só para fechar essa manifestação do Bolsonaro, é importante dizer que a maioria das pessoas que falaram sobre o Elon Musk. Teve um dos manifestantes falou até em inglês, né? Lembrando que foi também para capitalizar muito a equipe mais próxima de Bolsonaro, o filho dele, o Ramagem, que é o candidato lá do Rio de Janeiro. Mas o que acontece, na minha opinião, que nesse momento é o momento de maior fraqueza, na minha opinião, da esquerda no Brasil. A manifestação da rua pertence à direita, as redes sociais pertencem à direita e o governo patina, briga junto com o Congresso, com o Lira. Situação difícil, na minha opinião, para a esquerda. Não tem tempo para ataque final. Uma palavra para ataque final. Abraço para minha grande amiga, professora Mônica Aragão, que agora é desembargadora. Um beijo no coração, sucesso e parabéns. Zé? Dia 11, nós estamos lá na manifestação. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Zé, podia gravar material para o seu programa. Ou trazer para cá. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta. Vai ter que aguentar Zé Raimundo, Fred e Betão.